pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer algumas informações entre diferenças culturais entre o europeu ocidental e o americano. Existe sim uma diferença de vida deles, de forma de vida, culturalmente, como pensam, e eu vim trazer uma forma bem generalista, baseada na nossa experiência de viagem, até porque nós não visitamos todos os países da Europa Ocidental e também não visitamos todos os estados dos Estados Unidos, ainda. Mas a ideia aqui é trazer alguns pontos que a gente observou de diferenças culturais e comportamentais que pode ajudar no seu planejamento de viagem, claro. Bom, a primeira característica muito forte do europeu é que eles gostam de viver a vida. Então, eles gostam de sair para passear, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no jantar, seja no lanche da tarde, seja no café, seja... Independente, tudo é motivo para eles celebrarem, mesmo com €1 no bolso, eles vão sair para beber, comer com €1. Eles têm esse perfil muito de sair, eles têm uma vida social bem ativa. Já o americano é bem diferente, ele tem um perfil mais consumista, isso é algo que todo mundo já sabe, e quando a gente foi lá, vimos na prática que de fato o rolê deles, né, o passeio deles é compras, é sair para comprar alguma coisa, é shopping, loja, é outlet, então eles saem muito para comer e comprar, né? Basicamente é isso, mas é algo que culturalmente isso neles já está tão impregnado que eles não enxergam muito outra forma de curtir a vida, vamos dizer assim. Óbvio que existem regiões baladeiras, mas são pontuais. Por exemplo, a gente foi para Miami, a gente viu que de fato lá de noite é bem baladeiro, mas é bem caro. Então não é todo mundo que inclusive mora lá que sai à noite. Outra grande característica do europeu ocidental é viagem. Eles amam viajar e viajam bastante, viajam sempre que dá. Seja um feriado, seja um fim de semana, umas férias programadas, eles viajam sempre. Inclusive viajam muito dentro da Europa, até porque geograficamente eles foram abençoados de ter vários países ali muito perto. Então quem está na Espanha pode ir para a França, quem está na Alemanha pode ir para Portugal, mesmo sendo um pouquinho longe para eles têm inclusive um incentivo, né, de custo. É bem interessante, porque as passagens de avião e trem são baratas e eles conseguem se locomover com facilidade dentro do continente. Então, eles aproveitam bastante isso, eles viajam muito. É muito comum você chegar para uma pessoa que mora na Europa, seja ele imigrante ou próprio nativo, e eles viajarem vários países. Já o perfil americano, totalmente o contrário. Raramente eles viajam. Quando viajam, normalmente são famílias que têm filhos e que gostam de aproveitar as férias para viajar. E quando viajam, normalmente é dentro do próprio Estados Unidos. Então, principalmente a Flórida, que a Flórida é vista como o lugar de praia deles, né? E também tem na Califórnia, mas eles viajam mais dentro do país. Óbvio que um momento ou outro, você vai se deparar com americano em outro país, ou até mesmo aqui no Brasil. Isso vai acontecer, isso não é uma regra para todo mundo que mora nos Estados Unidos, que nunca viaja para fora. Mas o que a gente notou, inclusive nós viajamos no período de férias dos americanos, eles viajam muito para dentro do próprio país. E normalmente não viajam. Então é um perfil bem diferente do europeu, que aproveita qualquer brechinha. Lembra até um pouco brasileiro isso, né? Qualquer brechinha quer aproveitar para viajar, curtir algum lugar diferente. Uma outra característica do europeu é que eles normalmente, pelo menos os que a gente conversou, não tem carro. Como eles gostam muito de curtir a vida, eles gostam muito de gastar e não tem pena de gastar com isso. Então eles saem, curtem a vida, mas eles não valorizam tanto o fato de ter um carro. Ter um ativo no geral, mas carro é o que é mais comum você ver a galera não fazer muita questão de ter. E quando tem, nem sempre é aquele carro top, nem de luxo, assim, mas um popular mais elevado. Nem sempre é, às vezes é um carro mais velhinho, de segunda mão e tudo mais, eles não fazem questão de ter algo muito elevado. Isso porque também eles têm esse lado de querer valorizar mais momentos do que coisas, e segundo, porque eles normalmente, né, os países da Europa Ocidental, eles têm uma estrutura de transporte público, trem, metrô, ônibus muito boas, que levam nas zonas cêntricas, que você consegue chegar em lugares principais através de transporte público, então eles não sentem essa necessidade de ter um carro. E também tem a questão da bicicleta. Na Europa eles usam muito bicicleta. Então eles, se duvidar, atravessam a cidade com bicicleta. Eles têm muito esse nível de consciência da poluição também.
carregado isso culturalmente neles, principalmente de uns anos pra cá. Então eles também não ligam muito para carro. Totalmente o contrário do americano. O americano, qualquer oportunidade que ele tem, ele compra um carro. Fez 18 anos, 21 anos, eles compram um carro. Então, o imigrante que acabou de chegar, com meses, compra um carro. Tem dois fatores que influenciam nisso. O primeiro deles, na verdade, três fatores que influenciam nisso. O primeiro deles é que é um país naturalmente consumista. Segundo, que eles têm uma facilidade de crédito muito grande, então eles conseguem financiar com mais facilidade e com juros bem mais baixos que o Brasil, por exemplo. E os carros lá são muito baratos. Além disso, né, um quarto fator aí que seria interessante pontuar também é que algumas cidades não têm uma estrutura legal para transporte público. Né? Inclusive em Miami a gente foi, tentamos até pensar na possibilidade de andarmos de ônibus dentro da cidade, mas não é possível, né? Não é fácil, não é prático, não é legal. Então, por isso que eles usam muito carro, porque é a forma mais fácil de se locomover dentro da cidade e como tem um custo baixo, eles investem nisso. Inclusive, usam carro de luxo. Você não encontra carro popular que tem no Brasil lá. Você só encontra carro de luxo, que para os nossos olhos são de luxo, mas para eles é um carro. É só mais um carro. Então essa também é uma grande diferença, até discrepante, entre os europeus ocidentais. Bom, é isso que eu tenho de informação para passar para vocês. Óbvio que existem mais outras milhares de diferenças ou similaridades, será? Não sei. Vai ficar para um próximo vídeo, mas a ideia aqui era trazer essas principais diferenças que podem, de alguma forma, impactar o seu planejamento. Será que de fato você tem um perfil mais europeu ou americano? Isso vai definir muito bem se sua viagem vai ter uma experiência melhor ou não. Espero ter ajudado de alguma forma. Óbvio que à medida que a gente for viajando, se Deus quiser, em breve, para outros países dentro dessas regiões, a gente vai tendo experiências diferentes e a gente compartilha aqui com vocês. Bom, é isso, espero que tenham gostado e se você já viajou para algum desses lugares e notou alguma outra diferença, comenta aqui e conta pra gente como que foi a sua experiência e qual diferença você mais percebeu desses dois perfis. É isso, obrigada gente, tchau, tchau!